people! Olá, pessoal! Tudo certinho? How are you today? Como vocês estão hoje? Então, relembrando, meu nome é Li, professora de inglês de vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar com o 9º ano, não é isso? E vamos trabalhar com a segunda parte do WH Questions Word, aquelas palavrinhas de pergunta, tá certo? Segunda parte, a gente vai concluir a maioria dessas palavrinhas hoje, tá joia? Então, lembrando, tá? Vocês podem acessar nossas aulas pelo QR Code, assistir agora pela televisão e ver as reprises pelo YouTube, ok? Então, let's go start, vamos começar. Vamos lá. Relembrando aquele mesmo painel que a gente viu na aula anterior, tá? Dos WH Questions, aquelas palavrinhas de perguntas. Tivemos uma aula que nós trabalhamos particularmente com duas palavrinhas de pergunta, que foi who e what, tá? Hoje a gente vai tentar contemplar da melhor forma possível todo o restante, tá? E aqui relembrando as estruturas das interrogativas, afirmativas e negativas, principalmente as interrogativas. As interrogativas, né, sempre iniciarão com o verbo auxiliar correspondente ao tempo verbal desejado. Nunca se esqueçam disso. Se for presente, com o verbo auxiliar do presente. Se for no passado, o verbo auxiliar do passado. E se for futuro, com o verbo auxiliar do futuro. Aqui estão as estruturas usando os verbos auxiliares ou modais, que brevemente vamos trabalhar com os verbos modais. Relembrando, trabalhando com as frases interrogativas, usando o verbo to be, né? Relembrando que o verbo to be é um verbo que funciona como verbo auxiliar e verbo principal. Então, toda vez que houver o verbo to be, vai ser este verbo que vai auxiliar nas interrogativas. Então, vamos iniciar. Olha só. E, antes de tudo, né, vamos dar o bom dia ao nosso querido amigo intérprete, Clisma, e a nossa parceira aqui, Dini, parceirona, né? E aí, pessoal, gente, eu tô aqui no chat para poder aprender inglês, tá? Tô aqui no chat para aprender inglês e eu quero meu grupo, uma turma. Cadê minha turma? Bora, pessoal! Vamos entrar aqui no chat, tem muita coisa boa. Come on! Came with me? Yes, come with me. Muito bem. E Dini, o que isso faz lembrar você, essa imagem que a gente está vendo aí? Time. Time. Então, nós temos aqui uma imagem mostrando o relógio girando, e isso relembra o quê? Time, tempo, tá? Então, vamos tentar assimilar tempo. Qual é a palavrinha de pergunta que a gente normalmente faz em relação a tempo, tá? Tem aí no cantinho superior da tela, vocês têm a palavrinha when, né? Vamos continuar. Agora nós temos uma mocinha praia, né, à beira da praia, pensando. E quando você pensa, remete a quê também, Dini? Há tempo também. Há tempo, né? Pensar, a gente pensa em tudo, ó, presente, passado, futuro, né? I was little. When I was little. Muito bem, Dini. Quando eu era pequena, né? Exatamente. Dini, nossa. Aqui, olha, nós temos uma imagem, né? Mostrando a mudança do dia, né? O sol maravilhoso que está mostrando aí descendo, que também vai remeter o quê? A tempo. Então, a gente sabe que para fazer perguntinhas a tempo, nós vamos usar, né? When. Então, when, o que vocês acham que significa when, né? Com essas imagens? Hein, Dini, o que você acha que vai significar when? When. É uma expressão que denota tempo. Tempo. Então, quando? Quando. Perfeito.
tá? Então, Ok. tempo, vocês lembrem-se, tempo, a gente usa quando, when, quando. Então, nós temos when, que significa quando. Professora, quando vai sempre fazer parte das perguntas? Não, a gente pode usar quando também para responder, tá? A gente vai ver isso em construções frasais também, tá? Mas a gente, como está trabalhando com frases interrogativas, vamos usar como pronome interrogativo, certo? Então, when, quando, certo? Primeiro que a gente está trabalhando hoje, vamos lá, vamos ver o outro aqui. Agora nós temos uma imagem de um pessoal jogando xadrez, né? E quando a gente está jogando xadrez, nós temos aquelas peças, né? O cavalo, o peão, o bispo, a rainha, e a gente fica se questionando alguma coisa em relação a essas pedras. O que a gente, né, deve pensar em relação a essas pedras? Dini, o que é que você pensa quando você vê um tabuleiro de xadrez? O que é que você vê em relação a essas pedras, propriamente dita? Ai, meu Deus. Essas peças, né? Eu vejo personagens. Isso. E cada uma tem o seu movimento. Certo. E ela vai para algum lugar. Ah, perfeito. O movimento vai para algum lugar. Então, existe um deslocamento. A gente vai perguntar onde, né? Teoricamente, pergunta assim. Vamos continuar. Aí, agora, nós temos uma imagem com as pessoas trazendo várias caixas de produtos de primeiros socorros, tá? Ele socorrer, né? Tanto que eles têm na camisa volunteer, voluntários. Então, eles estão olhando e eles devem questionar o quê, Dini? Onde é que vai colocar tudo isso, né? Pois é, o lugar onde vão ser utilizados esses materiais, né? Gente, vamos começando já a construir essa frase aí, ó, com o que a gente já tem aqui, né, Vamos Li? lá? Exatamente. As frases vão estar lá no finalzinho da nossa aula, vocês vão ver. Então, Opa! vão construindo. Agora, nós temos uma imagem mostrando uma parte de uma cidade, né? E se eu quiser localizar algum estabelecimento, alguma coisa, a gente vai questionar com qual palavrinha, né, iniciando normalmente, né? Então, tudo isso a gente está usando where, tá? Where, vocês têm aí no cantinho da tela. Então, gente, o que significa where, hein? Dini, o que você acha que significa where? Onde? Onde. Onde. Então, onde remete lugar, tá? Posição, lugar. Where. Então, where, onde. Próxima palavrinha de pergunta. Próximo WH question. Where, novamente. Vocês estão vendo no cantinho da tela escrito where, mas embaixo tem from. Existe uma diferença? Existe uma diferença. Where, from, tá? Então, quando a gente constrói where no começo, faz a perguntinha e no final tem o from, antes da interrogação, tem uma outra nomenclatura. Nós temos agora na tela um casal, tá? Que está transportando uma caixa. E estão se questionando algo sobre a caixa. Dini, na sua lógica, quando você está com uma encomenda, vamos lá, o que é que de repente você pode questionar? Na sua lógica. De onde ela vem? A origem. A origem. Origem, não é isso? Origem, né? Boa, boa. Então, vamos lá. Agora, nós temos a imagem. Como é que chama esse pessoal? As aves, quando chegam numa época, vão para um lugar. Migração. Migração, essa palavra, migração. Ok, nós estamos vendo mais ou menos uma migração. E um pôr do sol belíssimo, e um né? pôr do sol belíssimo. O que a gente questiona em relação à migração? Né? Onde o que eles é migrar? estão indo? Né? Migração a gente remete de onde também, né? De uma origem para um outro ponto, lugar, né? exatamente. Isso. Então, sempre existe um deslocamento, tá? Existe um deslocamento, né?
Então, quando tem essa noção de deslocamento, lugar, de lugar, né? De É. origem e lugar para onde vai, isso, é where. exatamente. A gente não tem como esquecer, não. Então, lugar é where. Agora, essa questão de origem, lembrem-se, origem, tá? Nós estamos agora vendo uma imagem de um avião aterrissando. Então, quando tem um avião aterrissando, a gente que está olhando o avião aterrissar, a gente se pergunta também o quê? A origem, né? Então, vamos lá. Então, where, junto com from, no final, vai significar origem, vai remeter à origem. Então, where from quer dizer de onde. De onde. Se vocês observarem em e-mails, em cartas que tem a descrição internacional, vai ter essa palavrinha from, que quer dizer de, tá? Por exemplo, se você escreve uma carta, de é o remetente. No caso, você vai colocar from e vai colocar o seu nome. Então, de fulano. Ok. Tá? Então, where significa onde. E quando eu tenho from no final, quer dizer de onde. De onde sempre remete origem. Origem, tá? Não é onde está, e sim origem. Tem essa diferença. Por exemplo, né, deixa eu fazer uma pergunta. Dini, esse seu, como é que chama? Pashmina. Pashmina, ó. Coisas de artistas, né? Oh. Essa sua pashmina, né? Where is it from? De onde é essa pashmina? De onde vem isso, né? Qual é a origem? China. China? China. It is from China. It is from China, né? Okay. Este vem da China. Olha, então a origem, né? Onde China. surgiu, tá? Isso, inclusive, nós, seres humanos, tá? Por favor. Próximo. Então, where from, sempre where. No meio tem alguma coisa do que a gente está perguntando, né? De onde, tá? Próxima tela, nós temos várias interrogações. Interrogações, o que a gente pensa em relação à interrogação? A vida é cheia de interrogações, A vida né? é cheia de interrogações, cheia de dúvidas, né? Why? Why? Né? Why? Temos aí agora uma imagem de um rapaz olhando para uma tela branca cheia de interrogação. Coitado, isso aí tá... Vamos lá. E a próxima, numa reunião, né? Foram passadas informações, provavelmente, e as pessoas vão começar a levantar as mãos para quê? Para questionar, né? Então, quando há questionamento, é porque há o quê? Dúvida. Dúvida, ok? Então, why? Então, why, o que é que significa why, minha gente? E aí, Dini? Por quê? Por quê? Por Não sei. quê? É o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, Né? cheguei. Acertei. Então, quando a gente tem um questionamento, né? A gente pergunta por que isso? Os bebês falam muito isso, né? Muito. Por que isso? Por que aquilo? Tá? Então, olha, gente, por quê? Em português é o nosso porquê separado, viu, minha gente? Só lembrando, é o porquê separado. Porque em português, para responder, a gente responde também usando com porquê. Só que é um porquê junto. Já em inglês, a gente não responde com o mesmo why. A resposta em inglês vai ser because, tá? Então, because é o porquê para respostas, tá? Então, para responder. Ok, próxima palavrinha de pergunta, nós temos na tela, na parte inferior da tela, whose. Nós vimos who na aula anterior. Lembra, Dini, o que a gente usa para perguntar quando usa who? Como? Who. Who? Não. Vamos lá, ela está chegando. Quem? Quem? Ah, Quem? quem? Então, who
é quem. E o que vocês acham que deve ser whose, né? Nós estamos vendo agora uma imagem de um cesto de lixo, uma lixeira, eu gostaria. e caindo várias cédulas de dólar, né? De dinheiro, né? O que você vai perguntar, né? Se está no lixo, né? Está numa lixeira, várias cédulas de dólar. Normalmente a gente vai questionar o quê? Tem ideia, Dini? O que é que você olha para um monte de dinheiro, você vai perguntar o quê? Ai, eu fiquei sem saber. Sem saber. Porque eu acho que eu não saberia perguntar, de tão nervosa, né? What are you doing? Pois é. Então, vamos continuar. Aí, nós temos agora uma imagem de uma moça passeando pela praia e ela vê um guarda-sol sem ninguém. Não tem ninguém tomando conta desse guarda-sol, não tem nenhum acessório perto desse guarda-sol. O que ela deve pensar? O que deve passar na cabecinha dela quando ela avista um guarda-sol sozinho e ela passeando a praia? Né? Olha o questionamento. Tem a ver com who, minha gente, tem a ver com who. Vocês estão vendo que a palavra de pergunta é whose, tá? E aí, o que vocês acham que seja whose? Dini, tem alguma ideia agora? Agora eu esqueci. I forgot. You forgot? Yes. Ok, who é quem? E quando a gente vê coisas ali que pertence a alguém, De quem? de quem? Então, yes, who, quem? Whose, de quem? Tá? Então, olha, tentem ligar, né, uma coisa a outra. Who, quem? Quem? Whose, de quem? De quem? Ok. Pertence, né? Então, I don't forget anymore. De quem? De quem? Ok? Pronto, vamos lá. Próxima palavrinha. Oh my gosh. Which, né? Which. Nós temos agora uma tela com vários sabores de sorvete. Essa hora é terrível, né? Esse momento é crucial. Which, gente, eu acho que a gente, numa sorveteria, a gente não tem como consumir todos os sabores, dependendo da quantidade, né? Então, o que vocês acham que é, o que significa a palavrinha de pergunta which, né? Tendo assim um monte de sabores para você escolher. Vamos lá. Qual sabor eu escolheria? Olha só, Dini já tá dando spoiler. Já está dando spoiler. Aí agora nessa próxima imagem nós temos várias camisetas, várias cores, né? Vamos lá, papai e mamãe levam o filhinho para a loja e pede para escolher. O filhinho escolhe umas 5 camisetas. Papai e mamãe disse, não, somente uma, né? Qual vai ser a pergunta que a mamãe vai fazer, tá? Então pronto, o que vocês acham que significa which? E aí, Dini? Eu já dei spoiler, o povo não vai querer, Pega o spoiler aí, gente. Qual sabor? Qual cor? Qual a camisa? Então, pronto. Nós vimos que no what também significa qual. Nós vimos isso na outra aula, tá? What também significa qual. E which também significa qual. Então, qual a diferença? Vamos lá. Which, exatamente. O que nós vimos no which, nas imagens? Junto com esse WH question, nós vimos opções, tá? Opções de sorvetes, opções de camisetas. Então, which a gente usa para escolher, para perguntar quando você oferece opções de escolha. E what, eu não ofereço, né, opção de escolha. Quando eu pergunto qual o seu nome, né, what is your name, qual o seu nome? Eu não estou dando opção de escolha, certo? E com which eu estou dando opção de escolha. Qual o sabor do sorvete que você quer, qual a camiseta que você quer, e assim vai. Então, existe essa diferença de uso, tá? Então, which, qual? Dando opção de escolha, tá?
Vamos lá. Próxima palavrinha de pergunta também está na parte inferior da tela. How. É aquela única palavrinha de pergunta que eu falei que era exceção, que não começava com WH, mas que fazia parte do cenário, tá? Nós temos agora duas pessoas dando a mão e temos a palavrinha how. Então, quando duas pessoas dando a mão, se cumprimentando, né, o que a gente normalmente inicia, né, nesse momento a falar, né? Dini, o que você falaria ao encontrar uma pessoa e dando a mão para cumprimentar? How are you? How are you? E o que você acha que é esse how? Não dê spoiler, não diga nada. Vamos continuar. Vamos lá. Agora nós temos outro momento doloroso, que é uma imagem de bolo de rolo. É um momento doloroso. E, novamente, nós temos a palavrinha how. Olha, pessoal, eu particularmente não sei fazer bolo, nem muito menos bolo de rolo, né? Então, o que é que eu questionaria, vamos supor, a amiga Dini, em relação ao bolo de rolo, né? Várias perguntas. Tá dando água na boca, né? Como? Como, né? Por exemplo, eu não sei fazer. A pergunta seria, né? Já chegando. Eu só nos spoilers, gente, eu adoro fazer isso. Pronto. Então, how, como, né? Como, tá certo? Então, how are you? Como você está, né? E agora aqui, questão do bolo. Como fazer o bolo, tá? Então, temos o como, tá? Vamos exercitar um pouquinho do que a gente viu com essas palavrinhas de pergunta. Eu coloquei aqui frases construídas em cima das imagens que nós já trabalhamos, que acabamos de trabalhar. Vamos ver se vocês conseguem lembrar, tá bem? Vamos pegar palavras-chave para lembrar, tá? Para relembrar. Nós temos aqui t-shirt. O que vocês acham que significa t-shirt? Tá? T é um T, né? T é T. Tá? Então, é alguma coisa que tem o formato de T. Nós, se vocês conseguirem observar nosso colega intérprete Clisma, ele está com uma roupa no formato de T. Se ele puder abrir os braços, eu agradeço, e ele vai mostrar que está no formato de um T. Tá? Então, t-shirt é camiseta. E camiseta sem gola, t-shirt, é um T, camiseta em forma de T, tá? Então, aquela imagem que a gente mostrou do t-shirt, tá? Qual vai ser a palavrinha de pergunta que a gente usa para fazer a pergunta? Você lembra, Dini? Qual foi a palavrinha de pergunta? Which. Perfeito, Dini! Havia várias camisetas para escolher. Então, você tinha que escolher qual delas, né? Então, esse qual é exatamente which. Então, qual camiseta você quer? Então, which t-shirt do you want? Ok? Legal. Lembrando. Próxima frase. Nós temos uma palavrinha-chave novamente. Eu acho que muita gente conhece. Cake. O que vocês acham que é cake? O que lembra? Cheesecake. I'm hungry. You're hungry now. Ok. Cake significa bolo, né? Olha aquela... Lembrem-se, viu? Daquela imagem do bolo, né? Qual foi a pergunta que a gente fez em relação ao bolo? Você lembra? Você lembra? O bolo é how. How. Yeah. Exatamente. How. How. How can I make this cake? Então, como eu posso fazer este bolo? Tá? Como eu posso fazer este bolo? Vamos lá. Terceira. Temos agora, olha,
Aqui é um bizu. Temos o from no finalzinho, antes da interrogação. Então, from quer dizer nananã. Então, o que é que vocês acham que deve usar para responder? Dini, vamos lá. Tem um spoiler aí, vá. O que é que você aí, gente, acha? a questão da origem. Da origem. Where are those boxes from? Exatamente. Origem é lugar. Tudo que é lugar é where, né? Então, vamos lá. Where, né? Where are those boxes from? Então, de onde são, ou de onde vieram, tá? Essas caixas. Então, vocês podem, na hora de traduzir, não precisa ser fiel exatamente, porque existe um contexto, um sentido figurado em inglês, em português, tá? Mas o contexto, o recado tem que ser dado, tá? Vamos lá. Então, gente, vamos tentar relembrar um pouquinho, fazendo esse exercício, tá, gente? Vocês vão tentar compor, tá? É um desafio a vocês, né? Seguindo esses exemplos dos exercícios, a gente usou 3 ou foram 4. Então, tem várias outras imagens, não foi, Dini, que a gente usou, que vocês podem construir frases, usando esses WH questions. E o tá? importante é justamente brincar com isso, né? Exato. Trocar, mudar de bolo para camisa. Isso! Exatamente, para poder a gente aguçar, não é, a cabeça e a gente poder não esquecer mais, professora Dinha, esses WH questions. Question words. Então, gente, como Dini, nossa colega aqui, amiga, parceira, falou, ela deu não vou dizer spoiler, mas ela deu praticamente a resposta, de trocar, no lugar do bolo, colocar a camiseta, né? Aliás, o bolo foi, qual foi mesmo que você falou? Não, o bolo. Do toque das mãos. Isso, toque né? das mãos. Aquele da camiseta, você trocar pelo sorvete. Pelo sorvete. Eu estou tentando aqui também lembrar as imagens, né? Então, tentem trocar somente aquelas palavrinhas e o resto vocês constroem da mesma forma. E vocês vão ver que só são palavrinhas, o resto, né? Então, vocês vão também adquirir vocabulário nessa brincadeira. Não, é maravilhoso quando a gente lê e assiste filmes, porque você vai ver tudo isso empregado lá na cena, no filme ou no livro, não é? Exatamente. E torna-se automático. Exato. Algumas coisas, faz tanto tempo, professora Ali, minha amiga, que eu não assisto um filmezinho para poder ficar, né? Decorando lá, não é decorando, é aquilo entrar, fazer parte do meu vocabulário, né? Exato. É maravilhoso. E como a gente já viu, já vem falando, né? É só uma questão de rotina, né? Como várias palavras já fazem parte da nossa rotina, né? Essas construções proponho a vocês que tentem fazer, que vocês vão ver que vão se acostumando e vir automático também, né? Eu tenho uma proposta. Por favor. Duplas, trios, fazer uma conversação. How can I say in English? Conversação. Conversation. Grava o videozinho dessa cena conversando e manda em novembro para o Ensine. Uma cenazinha de um livro, ou que você tenha construído, né? Constrói junto com um colega essas perguntas usando essas WH questions, né? E manda pra gente quer ver vocês fazendo, né? E toda a rede, né, da Prefeitura de Recife vai ver também, vai ser maravilhoso, Li. Dini, eu já falei, vou repetir. You are amazing. Oh, thank you. Você é incrível, incrível. Olha só, quem é artista, né? Nossa Senhora. Então, pronto, gente. Tentem, por favor, tá? Reconstruírem
usando os WH Question, da preferência de vocês, né? As perguntinhas que vocês queiram construir. E façam isso como a nossa colega Dini falou. Postem. E olha, imagina vocês. Que show! Não, vai ser um show, né, gente? Ai, vou esperar. Olha lá, vou esperar vocês. Então, gente, até a próxima, tá certo? Bye, bye. See you.